Está começando o programa Independência, a voz da recuperação. Aqui você encontra informações sobre alcoolismo, dependência química, codependência, dependências emocionais e outros assuntos correlatos. Com vocês, Marco Melo. Marco Melo sou eu. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência da semana que começa neste domingo, dia 22 de outubro. Isso, já estamos acabando o mês de outubro, galera. Já vai vir o Dia das Bruxas aí, gente. Dia das Bruxas eu lembro na dicção ativa lá, pelo amor de Deus. Pense num dia que nego usa droga, velho. Mas só por hoje, né? As bruxas agora são só as bruxas do bem, as bruxas que o tapete mágico tanto agracia, né, através dos trabalhos holísticos. Se você quiser aí conhecer mais sobre o tapete mágico, o projeto de Marco Melo e Eli Moura, conecta lá no Instagram nosso, lá, tapete.mágico.holismo. Esse mesmo nome aí vale para Facebook, vale pro YouTube, vale para e-mail, vale para tudo. É tudo tapete.mágico.holismo. Procura nós lá, segue nós lá, ajuda nós lá. Tamo junto. E ó, eu tô lançando uma terapia lá. Sabia que terapia holística também aliada aos 12 passos é uma excelente terapia para a pessoa acompanhar aí a sua recuperação? Me procura lá, manda um salve lá no Zap do Marco Melo aí, para saber o que é esse trabalho terapêutico de Marco Melo em relação a 12 passos e terapias holísticas. É muito bacana, aposto que vocês vão gostar. Maravilha, maravilha. Ó, o tema do programa Independência de hoje eu achei bem legal, sabe por quê? Eu achei até estranho eu nunca ter falado sobre isso. Na verdade, quase todos os programas de Independência é falado sobre isso, mas eu nunca tratei esse assunto como o assunto principal do programa. E vai ser hoje que vamos falar a respeito do verdadeiro problema. Eu já falei que os defeitos de caráter são um verdadeiro problema num outro programa Independência para trás lá. Pode ouvir lá que você vai ver. Só que, por que tem defeito de caráter? Da onde vem os defeitos de caráter? Vem da notocorda, vem da coluna vertebral do nosso problema. O problema da adicção, o problema do alcoolismo, o problema das neuroses também, o problema da codependência. Todas as irmandades anônimas, baseadas em 12 passos, tem tudo a ver com esse problema. Mas, Marcão, qual é o problema que então você tanto tá falando? O problema é egocentrismo. Pronto, o núcleo da doença. Esse é o tema do programa Independência de hoje. Egocentrismo. Não sei como eu vou chamar. Na verdade, o programa Independência de hoje tá sendo falado do meu carro. Eu tô esperando a minha esposa. Ela foi fazer um negócio nos dentes lá, e eu precisava gravar o programa Independência. Então eu tô aqui dentro do meu carro, fechei os vidrinhos, porque aqui em Atibaia tem muita rua de paralelepípedo. Se vocês ouvirem, vai passar agora um, ó. Ouviram? Carro passando no paralelepípedo faz um danado de um barulho. Mas, beleza, hoje o estúdio móvel do programa Independência está no carrinho, no Corsinha velho de Marco Melo, pelas ruas de Atibaia. Olha que legal, o programa Independência é tão humildão, né? Quem fala que é humilde já não é, né, galera? Eu vivo falando isso aqui. Isso aí deve ter a ver, sabe com o quê? Com o meu egocentrismo. Afinal, eu sou alcoólico, adicto, codependente, neurótico. Se tiver mais doença aí inventarem, eu tenho. Eu já tenho, já assumo, eu sou esse cara. Então, beleza, vamos... já falei muito para a introdução do programa, para a abertura do programa. Vamos ouvir um som? Eu vou botar aquela do Rodrigo Dias, com letra de Marco Melo, Aonde Está a Recuperação. Já a gente volta com mais egocentrismo, o verdadeiro problema. Ei, você que está em recuperação, acompanhe essa canção. Onde Está a Recuperação? Composição Rodrigo Dias, Sete Lagoas e Marco Melo. Recuperação.
voltar à vida normal, ato ou efeito de recuperar-se. Não adianta incinerar todas as drogas do mundo. Nem quebrar todas as garrafas, nem os mares fechar. Não adianta prender todos os traficantes. Não adianta proibir nem legalizar. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. A recuperação está no universo interior. A recuperação está no espírito. A recuperação está no universo interior. A recuperação está dentro do coração. Pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão, pois a recuperação só vem de nós mesmos. Não está no remédio, não está nas mãos dos médicos e nem religião. Não está na razão. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com/programa Independência. Estamos no anchor.fm/Marco-Melo. Estamos também no Spotify. Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência, assim como no Google Podcast. Também procure pelo buscador do Google Podcast o Programa Independência. Estamos também no YouTube, youtube.com/MarcoMelo1969. Curta nossas redes sociais. O Programa Independência está no facebook.com/programa.independência e no instagram.com/programa.independência. Curta também as redes sociais de Marco Melo, facebook.com/marco.melo.1969 ou então no Instagram, instagram.com/marcoacmelo69. Entre em contato com a gente, programa.independência@gmail.com ou então pelo WhatsApp 11 99675 2115. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Muito legal, você ouviu a música de Rodrigo Dias. Essa música, puta, Rodrigo, ele vai estar me ouvindo ou agora ou depois, alguma hora ele vai ouvir. Grande abraço pra você, Rodrigo Dias. Procura o Rodrigo Dias lá, ele tem uma banda, Capital Brasil, lá no Instagram. Ele faz um cover maravilhoso lá do Capital Inicial, ó. Segue o Rodrigo lá. É um cara que fala bastante pelo coração, sabe? É um menino muito bom
E eu sou muito agradecido a ele em função dessa música que a gente fez junto. Ele fez uma grande parceria comigo, né? E a gente vai fazer muitas outras aí pela frente. Um grande abraço, Rodrigo Dias de Sete Lagoas. Maravilha, maravilha. O programa Independência de hoje vai falar do verdadeiro problema. Ah, você acha que seu problema é álcool e droga? Amigo, companheiro, companheirinha, você tá no lugar errado então. Se você acha que o seu problema é álcool e droga, fi, você não entendeu ainda a sua doença. É legal quando a gente fala do programa de Narcóticos Anônimos, que o primeiro passo não fala nem nome de droga, hein? No programa de 12 Passos de AA, naquela época ainda se tinha essa compreensão de que a impotência era perante o álcool. Ainda não tinha se abranger. Então vamos falar a verdade, esses caras foram pioneirão, velho. 1935, mano, não é outro dia não, faz tempo. Ainda não tinha o desenvolvimento de toda essa ciência e de toda essa experiência empírica que as irmandades têm hoje em dia. De 1935 para 2023, vai dar quase 100 anos daqui a pouco, mano. Hoje, em 53, Narcóticos Anônimos já teve uma compreensão que eu considero um pouquinho além da compreensão de Alcoólicos Anônimos a respeito da doença. É óbvio que a AA não ia mudar o passo, né, meu? Que foi criado pelo Bill e pelo Bob lá nas antigas, né? Mas até poderia mudar a palavra álcool pela palavra alcoolismo, na minha visão, tá? Mas, se você lê as literaturas que foram surgindo ao longo das décadas aí, inclusive de Alcoólicos Anônimos, se percebe bastante que o problema não é a impotência perante o álcool em si, e sim perante a doença. E é isso que a Irmandade de NA fala. O primeiro passo de NA nem fala de droga, fala nós éramos impotentes perante a nossa adicção. Nós tínhamos perdido o domínio da nossa vida. Então olha que interessante, nem fala de droga no programa. Você pode ler o enunciado dos passos, nenhum vai falar de droga, não adianta. Então, quando a gente está falando qual é o núcleo da doença, e em todas as irmandades anônimas, você pode ler lá as literaturas do Groover lá de Neuróticos Anônimos, você pode ler a de AA, você pode ver a de NA, Naranon, Alanon, qualquer irmandade, Dependentes de Amor e Sexo Anônimos, você pode Codependentes Anônimos. Qual que é aquela outra lá que era antigamente o FA, Fumantes Anônimos? Não é mais Fumantes Anônimos, eu acho que é Tabagistas Anônimos, sei lá. Tem uma de tabaco também. Enfim, todo o programa de 12 Passos está focado nessa história que a gente está falando hoje. O núcleo da doença é o egocentrismo. O egocentrismo é o real problema, não é droga. O cara foi usar droga, o cara foi beber porque ele é egocêntrico. Aí é que tá. Primeiro ele tem a doença do ego, e a doença do ego é tão horrível que ele acabou até usando droga, acabou até perdendo o controle diante de álcool, de droga, tal. Mas é a doença dele que é incontrolável. E se a doença dele é incontrolável, qual que é o núcleo da doença dele? Egocentrismo. É disso que o programa Independência está tratando hoje. Então eu vou dar uma parada aqui e vamos por mais um intervalinho, vamos ouvir mais um som de recuperação. Eu não sei que som que eu vou botar, porque como eu falei, eu tô no carro hoje, né? A minha esposa já voltou aqui no carro, ela entrou bem em silencinho aí, respeitando aí a gravação. Mas o estúdio móvel do programa Independência hoje tá no Corsa Preto, isso, 1.8 2004, modelo 2005. Já já a gente volta com mais programa Independência. Egocentrismo, o real problema. O nosso amor é DNA, o nosso amor é amor puro. O nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. Acreditamos num Deus que promove um processo de luz onde acontecem os resgates das vidas. Um Deus que mora
em Narcóticos Anônimos, dentro das salas e dentro dos corações dos adictos em recuperação, para que nenhum adicto morra sem antes conhecer os caminhos de NA. Esse Deus, ele tem mensageiros que levam essa mensagem de uma maneira amorosa, porque esse Deus, o nosso Deus, o Deus de NA, é só amor. O nosso amor é de NA, o nosso amor é amor puro, o nosso amor é o que há, é luz que ilumina o escuro. O nosso amor veio dos guetos, viadutos, bares e favelas. O nosso amor é azul e branco, dos becos. O nosso amor é do Deus da aquarela. O nosso amor é de louco, é de valente. É de música cantada por vozes de beleza. É de Armando, Murilo, é da gente. O nosso amor é de proceder com certeza. O nosso amor tem rebolo, tantã e tamborim. O nosso amor tem batuque de coração. O nosso amor não tem fim. O nosso amor tem ganzá, pandeiro e muita emoção. O nosso amor é de alma sofrida. O nosso amor é do primeiro mentor. É de criatura não esquecida. É amor de sangue, de luta e de calor. O nosso amor não tem nome. É de Ronaldo, Rodrigo ou Roseli. Nosso amor já passou fome. É amor que não se vê por aqui. O nosso amor é de resgate e ajuda. É amor de mil amores. Amor que tudo muda. Virtudes no lugar das dores. É amor de bicho solto e de cicatriz. Amor que se conversa com o olhar. É lágrima seca de mãe feliz. É consciência e capacidade de amar. É amor que dança na pauta. Amor que sonha acordado. É de cada um que faz falta. Amor de prazer, caridade e pecado. É prece do silêncio no peito. É pintura na cara do louco. Amor decente de respeito. Nosso amor não é pouco. É amor só por hoje. Amor guerreiro. É briga boa para bom brigador. Uma dádiva do amor primeiro. É experiência de vida, é amor. O nosso amor é brilho não esquecido. O nosso amor nasceu sem partida. O nosso amor é amor querido. É amor de NA, amor de vida. Nosso amor é amor puro. É luz que ilumina o escuro. Legal, voltamos com o programa Independência. Agora eu decidi, eu ainda tô no carro, porque paramos agora na frente da loja. E os caras estavam falando, mano, o que eu tenho a ver com isso, Marcão? Para de ficar falando onde você tá, velho. Ah, sei lá, talvez seja coisa de adicto, não sei. Enfim, eu decidi que eu vou colocar nesse primeiro intervalo. Então você ouviu a música Nosso Amor é de NA, aquela menina gracinha que faz aquela poesia recitada com sei lá com quem, algum adicto em recuperação. Uma poesia muito bacana, eu adoro essa música. Maravilha, maravilha. Voltamos então com o tema do programa Independência de hoje. Eu falei, mas ainda não falei o que eu queria ter falado. O egocentrismo é núcleo da doença, de todas as doenças que são tratadas pelos 12 passos. Ouça de novo. Todas as doenças tratáveis com os 12 passos têm como base, como núcleo, egocentrismo. Ponto final. Não precisava nem falar mais nada no programa Independência de hoje. Só que vamos esmiuçar o que é esse negócio de egocentrismo. Sabe qual que é a pegada, na verdade?
dizem que é justamente o componente espiritual. Olha que interessante, porque parece que quando a gente fala espiritualidade, espiritual, o programa é espiritual, parece que fica uma coisa meio vaga, meio intangível. Espiritualidade tem a ver com a alma, com o espírito, com o pós-morte, com o... Não. Claro que quando a gente fala de oração e meditação, no 11º passo, quando a gente fala de que um Deus, um poder superior a nós mesmos poderia devolver-nos a sanidade, no passo 2, quando falamos em entregar nossa vontade, que vontade? Vontades egocêntricas. Esqueceram do sobrenome dessas vontades? São vontades egocêntricas. E a nossa vida aos cuidados de Deus, da forma em que o compreendíamos. Ou seja, existe essa parte espiritual intangível no programa? Não tenha dúvida. Quando falamos de Deus, Deus é algo intangível, apesar de algumas pessoas terem uma interpretação diferente de Deus. Mas sempre que falamos de Deus, falamos de uma coisa etérea, um criador do universo, etc. e tal, e cada um tem a sua compreensão, e é assim que o programa de 12 Passos foi formatado. Cada um tem a sua concepção. Você usa o Deus que funciona para você e ponto final. Desde que ele funcione para você e que ele seja amoroso, cuidadoso e, o mais importante, maior do que você. Não, sabe por quê que eu sempre falo esse negócio de maior do que você? Justamente porque o egocentrismo é tão terrível, velho, que o cara foi o Deus da vida própria dele. Ele continuou fazendo tudo do jeito dele, ou seja, o poder maior da vida do adicto, até chegar no programa de 12 Passos, é ele próprio. Isso significa, eu próprio é o quê? Egocentrismo. De novo batemos nessa tecla do egocentrismo. Por quê? Por isso que a sugestão desse poder superior, à luz dos 12 Passos, é que ele seja amoroso, cuidadoso, porque também você não vai querer um Deus carrasco para acabar com você. Já chega de Deus carrasco lá no Velho Testamento. Agora estamos falando de um Deus amoroso e cuidadoso. E maior do que eu. Porque se deixar, meu filho, eu quero ser maior do que Deus, velho. E sabe o que é esse negócio de eu querer ser maior do que Deus? Egocentrismo. Então, quando se fala que o componente espiritual da doença da adicção, da doença do alcoolismo, da doença da neurose, da doença da codependência, da doença das dependências emocionais, todas essas doenças tratáveis com os 12 passos, o componente espiritual é justamente o egocentrismo. Olha só que interessante, porque aí o egocentrismo também pode ser tratado na esfera da psicologia, por exemplo, né? É um componente espiritual, não tenha dúvida, mas ego também não faz parte lá da estrutura do ser humano, segundo a psicologia. E o programa de 12 Passos não bebeu muito, não só nas religiões, como também na psicologia. Inclusive, o cofundador, os cofundadores do AA, que é quem inventou esse negócio de 12 Passos, é quem trouxe esse programa de 12 Passos pela primeira vez ao planeta Terra. Eu acredito que intuído por esse poder maior, não tenha dúvida quanto a isso, mas o próprio Bill falou que nada ali era inédito. A única coisa inédita no programa é que a gente adaptou todos esses princípios espirituais que estão aí no éter. No éter não significa que ele também é intangível. Tá na Bíblia, tá no Alcorão, tá no Bhagavad Gita, tá nos Vedas, tá no ensinamento de Buda, tá na espiritualidade humana até então, né? Então, essas coisas que tem no programa de 12 Passos, que a gente acha tão espiritual, e é engraçado, né? Eu vejo muitos companheiros e companheiras falarem sobre isso. Eu falo, pô, Marcão, você sabe que ontem eu fui na minha igreja lá? Porque é sugerido, né? Você voltou à sanidade? Obedece o padrinho. O padrinho falou pra você, é um pé na recuperação e um pé na religião. É bom você ter sua religião de escolha. Volta pra sua igreja ou encontre uma que funcione pra você. Ó,
quando a gente fala de doença da adicção, doença do alcoolismo, todas as ferramentas que ajudarem são bem-vindas, sabe? Super bem-vindas. Então, voltar para sua religião é legal, não tenha dúvida. Se você tiver alguma comorbidade, comorbidade também foi um tema de um programa independente aí para trás. Se você tem alguma comorbidade, um quadro de ansiedade, se você tem um quadro de bipolaridade, uma depressão, ou seja lá o que for, essas comorbidades, elas são tratáveis também pela psicologia, pela psiquiatria, pela medicina, pela ciência. São outras ferramentas que é sugerido também. Ó, uma afilhada minha, outro dia, ela me pediu, mais ou menos ela pediu ajuda, porque Marcão é foda, né? O nego não pede ajuda e eu já vou oferecendo, né? O programa Independência também tem muito a ver com essa parte egocêntrica de Marco Melo, né, meu? Ficou oferecendo ajuda aqui de graça, nem sei, você nem pediu ajuda, já tá Marcão dando uma ajuda aqui, mano. Mas tudo bem, tomara que esteja sendo uma ajuda para o bem, uma ajuda que focada aonde? Nas literaturas. Literatura anônima é sagrada pra mim. Saiu da literatura, esquece, velho. Quando falamos de doenças egocêntricas, alcoolismo, adicção, neurose, à luz dos 12 passos, né, de Neuróticos Anônimos, ou os codependentes, à luz dos 12 passos de Al-Anon ou Nar-Anon, por exemplo. Mas tem outras milhares de centenas de irmandades aí, baseadas em 12 passos. Eu não conheço tantas assim, mas essas que eu tô falando eu conheço, até de frequentar, né? E conhecer o programa, ler a literatura deles. Saiu da literatura, lascou, velho. Lascou. Então, todas as ajudas que o programa Independência dá são sempre embasadas nessa experiência pessoal minha, Marco Melo, só que à luz dos 12 passos, à luz do que eu já li. Eu eu adoro esses caras, mano. Eu adoro essas literaturas. Essas literaturas, elas reverberam na minha alma. É por isso que eu sempre falo que literatura é essencial para que a gente entenda essas doenças, ok? Beleza, vamos voltar. Eu vou indo, né, mano? Eu já vou me perdendo. Eu tô falando de egocentrismo sendo componente espiritual da doença. E aí, o que eu tava falando? Que você encontrar uma religião ou voltar para sua religião que você já tinha antes de você usar droga, da sua família, mas que seja uma religião que você se sinta bem, que seja amorosa e cuidadosa, maior do que você. Psiquiatra, psicólogo, tratamentos alternativos. Eu no começo do programa eu falei da terapia holística, oraculoterapia, terapia holística, cromoterapia, reiki. Mano, tem tantos tratamentos, mesa radiônica, tem tantos tratamentos bacanas que podem ser concomitantes ao programa de 12 passos, porque, mano, somos seres multifacetados, temos muitas e muitas facetas, temos muitas e muitas personas. Epa, já voltei pra psicologia de novo. Persona é um conceito. Ah, sim, lembrei que eu me perdi ali, ó. Eu tava falando que o Bill falou que nada disso era novo e que o programa de 12 passos, na época em que ele foi concebido, ele misturou coisas das religiões, dos escritos sagrados e coisas da psicologia. Sim, ele era amigo pessoal do Jung. Jung era discípulo de Freud. Então o Bill estudou muito Freud, estudou muito Jung. E naquela época tava todo mundo vivo, né, meu? Esses caras estavam lá ainda. Imagine que legal. Na década de 30, esse programa de 12 passos sendo concebido, os caras escrevendo o livro azul lá, velho. E falando, nossa, esse conceito dos grupos Oxford de espiritualidade é muito interessante. A confissão. A confissão é coisa da igreja, não é? Só que como que é a confissão à luz dos 12 passos? 5º passo: admitimos perante nós mesmos, perante Deus e perante outro ser humano a natureza exata de nossas falhas.
Tá vendo como o programa tem componente das religiões? O Quinto Passo é um confessionário. É onde eu vou me abrir e vou me permitir ser ajudado por outro ser humano. Por Deus e por mim mesmo? Ok, vai, mas isso aí você já fazia na ativa, né, pai? Ah, não, beleza, Deus, eu já me acerto com o poder superior, deito no meu travesseiro e tá tudo certo. Ah, tá. Só que a hora que você admite para outro ser humano, esse outro ser humano, 99,9% das vezes sabe quem é, e isso é aquele cara lá, aquele cara chato, amoroso ao mesmo tempo, maravilhoso e com uma perspicácia enorme acerca do programa de 12 Passos, acerca de coisas que você nem falou pra ele. Esse cara chama quê? Padrinho, esse cara e essa mulher chama madrinha. Então a hora que eu me confesso, a hora que eu me revelo a outro ser humano, eu também estou autorizando a que me dê algum retorno, a que me mostre quem eu sou, porque a miopia espiritual que eu vivo falando aqui tem a ver com isso aí. Egocentrismo é justamente você ter uma visão deturpada de si mesmo. O ego, ele se acha tão grande e ele é tão minúsculo que ele distorce a própria visão da pessoa acerca de si mesmo. E ele pegou o eu lá, o verdadeiro eu tá lá escondidinho, e ele foi entupido de álcool e droga durante um tempo de ativa lá. Nossa, é horroroso, né? Isso aí tudo tem a ver com essa doença do ego. E no próximo bloco eu vou falar um pouco a respeito do ego e aonde que a gente vai combater o ego, como a gente vai destronar esse ego, esse rei bebê. Rei bebê também é uma manifestação do ego. O programa Rei Bebê foi muito legal, vai ouvir lá. Acho que foi o ano passado, foi legal pra caramba também. Então ouça também o programa Independência, o Rei Bebê, que ele fala muito desse ego. Como que a gente vai destronar o ego? Como a gente vai trazer o eu? O que o programa de 12 Passos tem que possa me ajudar a destronar, a furar essa bexiga chamada ego? Vamos ouvir mais um som de recuperação? Já já a gente volta. Em 1993, o lançamento do álbum O Descobrimento do Brasil, da banda Legião Urbana, coincidiu com o início do tratamento de Renato Russo para livrar-se da dependência química, e ele se mostrava otimista quanto ao sucesso da empreitada. Nesse álbum há uma música que se chama Só Por Hoje. O título de Só Por Hoje remete ao conhecido lema dos Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Nós, adictos em recuperação, nos identificamos muito com a letra e carinhosamente, com muito amor, fazemos agora esta homenagem ao grande poeta Renato Russo, adaptando um pouco a melodia e levando mais um pouco da mensagem de AA e NA para aquele adicto que ainda sofre nas garras de adicção. Que só por hoje, irmão, devemos evitar o primeiro gole, a primeira droga. Só por hoje deseje mais paz, amor, aceitação, humildade, esperança, mais boa vontade. Mas vá com calma, que é só por hoje. Aos que têm fôlego e cantam, há também os que têm fôlego e falam. Então digo, para que não se apague. Só por hoje eu não quero mais chorar. Só por hoje eu espero conseguir aceitar o que passou e o que virá. Só por hoje vou me lembrar que sou feliz. Só por hoje eu espero conseguir
só por hoje, não preciso me desculpar. Aprendi a viver um dia de cada vez. Só por hoje eu não vou me machucar. Só por hoje eu não quero me esquecer. Só por hoje vou ter mais aceitação. Só por hoje vou pedir o meu perdão. Há algumas poucas 24 horas, quase joguei a minha vida inteira fora. Viver é uma dádiva fatal, eu sei. No fim das contas, ninguém sai vivo daqui. Mas vamos com calma, é só por hoje. Ao menos isso eu aprendi. Só por hoje vou ter mais boa vontade. Só por hoje honestidade e humildade. Só por hoje sou um homem de coragem. Só por hoje vou levar minha mensagem. Só por hoje eu não quero mais mentir. Só por hoje vou evitar me recair. Só por hoje a minha vida partilhar. Só por hoje vou aprender o que é amar. Deus, conceda-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Deus, só por hoje funciona. Muito obrigado. Legal, voltamos com o programa Independência Móvel de hoje. Falamos sobre egocentrismo, o verdadeiro problema. Ó, nós tocamos aí pra você, vou decidir agora. Vou botar aquela... Já botei, né? Pra vocês que estão ouvindo agora, já botei. Mas aqui eu ainda não editei o programa e não estou lá no meu computador. Mas eu vou colocar aquela homenagem a Renato Russo, que eu acho bem legal também, que é uma música anônima. Maravilha, maravilha. Hoje falamos sobre... codependência não, hoje falamos sobre egocentrismo. Egocentrismo. Ó, eu deixei um gancho no bloco passado para falar sobre o que eu ia dar uma pincelada aí nesse último bloco do programa, que são, porque é fácil eu ficar falando qual é o problema, o núcleo do problema, o ego tá ali, tá no trono, destronou o eu, é uma bagunça, o adicto é isso, é aquilo, é aquilo, é aquele outro. É fácil ficar falando isso. Apontar os defeitos é uma coisa, mas quais são as soluções, né? Eu acho que o mais importante aí, é para isso que o programa de 12 Passos existe, é porque ele tem soluções para esse problema. Qual é o problema? Egocentrismo. Qual é a solução? 12 passos. Então, vamos rapidinho falar quais são os passos. Na verdade, eu já vou adiantar. Para combater o egocentrismo, todos os passos. Pô, Marcão, você também quer me foder, né, velho? Não tem o que fazer. São todos. E seguindo a ordem sugerida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O que você pode pular, fazer com um dia limpo, como eu sempre falo aqui, é o 10, o 11 e o 12. Esses 3 passos coringa, você faz sempre, tá? Chegou no programa, aceitou que você é doente e que você tá querendo ajuda, pronto. Você já pode fazer o 10º passo todo dia. Vai rever, já vai... mas eu nem fiz o inventário moral, eu vou fazer o inventário pessoal, Marco Melo? Vai fazer o inventário pessoal, mesmo não tendo feito o inventário moral. Sabe por quê? Por exemplo,
trabalhando os passos com o guia de Narcóticos Anônimos. Quanto tempo você acha que vai demorar para você fazer o quarto passo? Eu tenho um afilhado que já estamos trabalhando junto aí há 1 ano e pouco, e ele ainda, não tô falando que ele tá lento, tá? Ele é normal isso aí. Ele tá no 3º passo ainda. Ou seja, pode ser que demore 1 ano e meio. Depende do ritmo de cada um, pode levar 2 anos para a pessoa chegar no 4º passo. E aí o cara só vai fazer o 10º, o inventário diário, se ele chegar no 4º? Não existe isso. Por isso que eu falo, os passos 10, 11 e 12, eles são passos coringa. Você pode fazer com qualquer tempo limpo, certo? Então já vai fazendo o 10º passo, já vai se olhando. O 10º passo, como eu já falei em vários programas de independência, ele serve para você já ir tendo o hábito de analisar-se. E isso, ver a si mesmo, ver seus comportamentos, ver suas atitudes, ver as suas reações às ações dos outros e as suas próprias, tá? Então o 10º passo é excelente, se o cara fizer um 10º passo bem feito todo dia, ele tem muito menos risco de recaída. É simples assim. Os caras que faz 10º passo raramente recai, velho. Por quê? Porque ele tá tendo o hábito de se enxergar. Ele vai ver as rotas de colisão. Opa, rotas de colisão também é um programa Independência aí pra trás. Vai assistir lá ao programa Independência Rotas de Colisão. Você vê que o 10º passo é super importante. E esse você pode fazer com um dia limpo. O 11º, esse é essencial também. Botar um pouquinho de fé nessa vida, mano. Nunca tivemos fé em nada a não ser na droga e em nós mesmos. Não em nós mesmos, nem no nosso ego. Epa, estamos falando de egocentrismo. É essa a nossa fé até agora, né? Então era falar sobre si mesmo, né? Eu, minhas drogas, minhas vontades egocêntricas, meus medos, eu. Olha, essa é a doença. É para isso que existem os 12 passos. Para cuidar dessa doença aí terrível que é a doença do ego. Maravilha? Vamos voltar aqui ao tema do programa Independência de hoje. Estamos falando sobre egocentrismo e quais são os passos. Falei, o 10, o 11 e o 12. Levar mensagem também, tá, galera? Levar mensagem você pode fazer com um dia limpo também. Você é a mensagem a partir do momento que você entra em recuperação. Então não tem essa de precisa ter um bom conhecimento acerca dos 12 passos para levar a mensagem. Não é verdade. Você pode levar a mensagem sempre. Então, maravilha? Então vamos falar dos passos que eu... Opa, espera aí que vocês caíram aqui, galera. Pronto. Então vamos falar dos passos que realmente são os tratamentos, né? Os passos de tratamento do programa de 12 passos. São os passos 1 ao 9. Esses passos, quando trabalhados, por exemplo, através do guia para trabalhar passos de Narcóticos Anônimos, é essencial que você vá nessa ordem, tá? Na ordem que eles foram concebidos. Não vai querer ficar pulando passo, mesmo porque são cada passo trata um aspecto importante da sua vida. O primeiro passo é o da admissão, é o passo da parte física da doença. O segundo passo é o passo da sanidade, ele está tratando da parte psicológica da doença. O terceiro passo é o passo da entrega a um poder maior, ele está tratando do componente espiritual da doença, que é o egocentrismo. Olha só como vários passos têm a ver com vários aspectos da mesma doença, que ela também, assim como o ser humano, é multifacetada. Afinal, a doença é a pessoa. A doença abrange todos os componentes, todas as partes da pessoa. Então, o quarto passo já é o inventário moral, que eu estava falando ali. Não tem nada a ver com o inventário pessoal, é um inventário diferente. À luz dos 12 passos, quando eu já chego no quarto passo, é um passo em que eu vou começar a olhar para mim mesmo. Eu vou ver o histórico da minha doença, como essa doença começou, como essa doença se desenvolveu,
como que eu, antes mesmo de usar droga, já tinha componentes da doença que começam a ser detectáveis. Quando eu faço o quarto passo, eu começo a ver como eu já era doidinho antes de usar droga. E isso prova o quê? Que a doença não tem nada a ver com droga, velho. Mano, se você vê Marcão com 3 anos de idade, esperneando porque queria o que queria na hora que queria, isso aí é um comportamento adictivo. Se você vê Marco Melo com 5 anos de idade fazendo o assalto do busão, 5 acho que é muito cedo, mas acho que tinha uns 6, 7 anos, por aí, acho que é 6 anos. Eu já falei até aqui, fazendo o assalto do busão, mano, o menino de 6 anos nunca tinha usado droga. Já tava comportamento totalmente adictivo, desonesto, ladrãozinho. Eu entrava em supermercado e já afanava chiclete, por quê? Não tinha dinheiro e queria as minhas vontades egocêntricas. Olha só as vontades egocêntricas trabalhando na personalidade da pessoa desde sempre. Desde sempre. Se for ver, eu acho que com 2 anos de idade, a hora... isso daí é uma história também que é contada muito da minha família. Quando meu irmão nasceu, meu irmão é 2 anos e meio mais novo que eu. Daniel, meu querido, meu amado, um beijo no coração, Daniel Corrêa de Melo. Quando o Dani nasceu, velho, o que aconteceu? Eu tinha um apego muito grande com a minha avó paterna, né, vovó Geralda. E aí, minha mãe tava vindo de hospital, fez cesariana. Não, o Dani nasceu de parto normal, foi um sofrimento atroz. Minha mãe tava toda lascada lá, era inverno, meu irmão nasceu no dia mais frio do ano. Foi aquela coisa, minha mãe veio parida, então a minha avó, para ajudar, levou essa criancinha aqui chamada Marcão, que na época era Marquinho, pra casa dela, pra ficar uns dias lá com ela, enquanto minha mãe se recuperava do parto, né? Naquela época demorava pra recuperar. Hoje em dia a mãe parece que já sai pronta da maternidade, não sei se é bem assim também, eu não sou mulher pra saber isso aí, mas eu acho que hoje tá um pouco mais modernoso o negócio. Enfim, foi Marco Melo lá pra casa da vovó. Eu tinha uma relação muito boa com a minha vovó. Talvez ela também fosse uma codependente, que ela dava umas... ela facilitava a vida do adicto, né, mano? Adictinho que nunca tinha usado droga, hein? Diga-se de passagem. Aí, um belo dia, sei lá, 2 semanas depois, vamos visitar o bebê. O bebê era o meu irmão. Eu cheio de ciúme, provavelmente, né? Que quem era dono do pedaço sou eu. Quem tem as vontades egocêntricas, que manda ali, é Marco Melo. Ninguém vai chegar aqui e querer mandar no meu trecho. Então, já tinha, olha, o componente da raiva, o componente do egocentrismo ali, gritando. E aí eu fui lá com a vovó pra casa da minha mãe, que na verdade era a minha casa. Cheguei lá e falei, vem conhecer seu irmão. Fui lá no berço, olhei o bonitinho, ele era lindo mesmo, loirinho, parecia o Piu-Piu, aquele passarinho que o Frajola quer comer. O Dani era a cara do Piu-Piu. Aí eu vi o Piu-Piuzinho lá, aí falei, bonitinho, legal, vamos embora pra casa? Ele queria ir embora, não tava querendo nem ficar. Olha só o egocentrismo já trabalhando grandão. Se não fosse do meu jeito, não tinha que ser. Então se chegou um molequinho aí, um bebê aí pra querer cantar de galo no meu galinheiro, então aqui não é nem minha casa, vamos pra minha casa. Eu já tinha achado que a casa da vovó era a minha casa, já tomei de guento, desonesto, já roubei a casa da vovó pra mim. E pela minha avó, eu até ficaria lá com ela, que ela me amava de paixão. Só que não é assim que funciona. Isso aí a gente vê bem no Triângulo da Autoobsessão, aquele folheto do NA. Vai ler lá, se você não conhece, é sensacional. A criança adicta é diferente da criança normótica. A criança normótica, diante de uma situação, por exemplo, igual a essa que eu acabei de falar pra vocês, que aconteceu comigo quando eu era bebê, porque criança... A criança começa a aceitar. Quando ela vê que pessoas, lugares e coisas não satisfazem aqueles desejos egocêntricos dela, elas começam a ter aceitação. E as pessoas normais têm um nível de tolerância e de aceitação muito maior do que o adicto.
E aí eles vão se adaptando e veem que eles não pode ser tudo do jeito deles. O que o adicto faz? O adicto não aceita que as coisas não são. Então o que ele faz? Ele tenta distorcer a realidade através de manipulação para que a realidade se encaixe aos seus desejos egocêntricos. Foi isso que eu fiz quando o Daniel nasceu. Olha só, distorcendo a minha realidade familiar, querendo manipular minha avó, minha mãe, meu pai, para que não existisse o bebê, mas o bebê já estava lá. Não tinha como eu não ser destronado. Uma nova criança estava em casa, eu tinha que aceitar. E o cara aceita? O cara não aceita. O cara não aceita, mano. Esse é o adicto, essa é a adicção e esse é o egocentrismo. Olha só, aí, só pra gente terminar a pincelada de passos, tá? 1, 2, 3, fiz a base. 4, me enxerguei. 5, pedi ajuda, já falei um pouco sobre o 5º passo hoje aqui. Como me confessei, me revelei a um outro ser humano, aceitando uma ajuda. Olha só, coisa que eu não aceitava quando eu era moleque, por exemplo, antes de usar droga, não aceitava ajuda, não tinha ajuda possível pra mim. Eu estava condenado a ser um adicto. Eu já era um adicto, né, meu? E aí, depois dos 5, começa o que eu chamo de o verdadeiro tratamento, tá? Ouvi, aceitei a ajuda do padrinho, identifiquei aonde eu tenho que mudar, beleza, no 6º começa a mudança. A prontificação do 6º passo mostra que apesar de ser Deus que retira meus defeitos de caráter, eu facilito a vida de Deus, o trabalho de Deus em mim. Por quê? Porque eu vou me prontificar. Prontificar eu vou fazer diferente, eu vou fazer o contrário do que eu queria, o contrário do que eu gosto. Me contrariar, a arte da contrariedade, a recuperação é a arte de se contrariar. Já ouviu esse bordão aí? Como eu falei, os bordões das Irmandades Anônimas são para serem seguidas, tá bom? E aí, beleza. 6º passo, começa essa modificação. 7º, eu desenvolvo a humildade necessária para ter uma mudança. Mudo. Quando eu mudo, eu abro espaço para que Deus trabalhe na minha vida e no tempo dele e não no meu, os meus defeitos de caráter vão sendo retirados, mesmo eu não percebendo isso. Eu vou sendo uma pessoa melhor mesmo sem enxergar. Depois que passa, é que nem parar de usar droga, é que nem parar de fumar cigarro. Você só percebe bem depois que você passou por aquilo. Você olha pra trás e fala, nossa, parei de fumar, não tô mais com vontade de usar droga, não tô mais com vontade de beber, velho. Não foi tão difícil assim, apesar de ter sido, né? É a mesma coisa no 7º passo. A hora que você vai percebendo e você vai vivendo a sua vida, você vai ver que você está tolerante, que você perdeu a preguiça, que você não está mais procrastinando. Olha só os defeitos de caráter sendo retirados sem você perceber. Quando você vai ver, você está com uma baita de uma boa vontade para ir no grupo, abrir aquele grupo, fazer um café, passar um pano na sala, deixar a sala um brinco para ficar do mesmo jeito que estava quando você chegou. Olha só, defeitos sendo retirados sem você nem perceber. Quando você vai ver, você está uma pessoa melhor, porque a prática do 7º passo é isso, é ir de encontro, ir ao encontro do seu eu melhor, do seu eu verdadeiro. E quando você vai ver, o seu ego começou a ser destronado através desses passos que você chegou até o 7º. E aí é o golpe de misericórdia no egocentrismo. É o 8º passo, onde eu vou fazer uma lista das pessoas que eu prejudiquei. Isso é um grande passo de humildade também, de aceitação do que eu fui e de me prontificar a ser uma pessoa melhor e pedir e fazer reparações pelos danos que eu causei. Só de eu fazer a lista eu já tô sendo uma pessoa melhor. E aí, ao longo do resto da sua vida, você vai ficar fazendo o 9º passo, que é o passo das reparações diretas, porque não é no seu ritmo também. O seu padrinho vai ajudar nisso. Enfim, olha só como o programa não só mostra, mata a cobra, não só mata a cobra, como mostra o pau. E o pau do programa é justamente o passo 1 ao passo 9, aonde o verdadeiro tratamento pessoal é feito no programa de 12 passos. Então foi isso, o programa Independência de hoje falou sobre o verdadeiro problema, egocentrismo.
Espero que vocês tenham gostado do programa Independência de hoje. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço, um grande beijo. Queria mandar um beijão para todos os meus afiliados e afiliadas, a todos os ouvintes do programa Independência, os seguidores nossos nas redes sociais, etc e tal. Um beijo no coração, amo todos vocês, fiquem com Deus e até domingo que vem com outro programa Independência, a voz da recuperação. Um beijão, tchau, tchau! Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Agradecer o grupo aí que me convidou para falar do tema da prática, né? Eu acredito muito que sem prática é como você querer provar um prato num restaurante de uma comida a qual você desconhece o sabor através somente de olhar o cardápio. Precisa ter prática naquilo ao que se refere o programa de 12 passos. Por isso que tem uma parte da literatura no segundo passo que diz: falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Eu acho que essa parte ela tem uma importância tremenda na literatura e retrata que sozinho eu estou muito mal acompanhado, e é através da prática, do vivenciar da prática de outras pessoas, que eu vou entendendo por qual motivo que no primeiro passo do programa, através do guia para trabalhar os passos, a pergunta ela me define a busca pela prática, né? E não por ficar numa condição de osmose, esperando que aconteça. O que a doença da adicção representa para mim? Enquanto eu não entendo, através da prática, que seria pegar a literatura, ler a literatura, ligar para o apadrinhamento, escrever sobre a literatura, partilhar sobre a literatura, enquanto eu não faço isso, eu fico como aquela pessoa que chega no restaurante e acaba acreditando que entende do prato somente lendo o cardápio. E falta ela a prática em relação a ter experimentado aquele prato que está escrito no cardápio. E o medo me priva disso, óbvio, né? O medo de não entender o que se está escrito ali, o tipo de produto que se está escrito ali no cardápio, né? Em relação ao que eu estou dentro da ânsia de me alimentar, né? E a literatura do programa é isso, né? Existe uma ânsia na minha pessoa em querer me manter em recuperação, acreditando por vezes, como assim aconteceu comigo no início de quando eu cheguei nesse programa há mais de 2 décadas atrás, de que o ficar sem uso do álcool e das drogas era o sucesso total do programa. E depois de 2 décadas eu entendo que o sucesso total do programa não é o parar de usar, é o não voltar a usar, e para não voltar a usar eu tenho que dar determinados passos. E a nossa literatura, quando feito a leitura da literatura, que é o que aconteceu comigo após um longo período sem entender o que se estava escrito na literatura, assim eu fui fazer, eu entendi que lá já retratava escrito que aqueles que quiserem só ficar sem o uso, só ficar voltando na reunião. Vai tomar como base um pouco do que as pessoas falam, vai vivenciar aquele momento ali, naquela situação, vai se acreditar que aquilo é o sucesso total e fica sem usar. Mas aqueles que estiverem dispostos a viver uma vida muito melhor do que todas já vividas, até aquele ponto de terem chego naquele local, vão ter que dar determinados passos. E aí o guia para trabalhar os passos define bem, e também no texto básico define bem, quando retrata a ideia da importância que se tem de se escrever, de se vivenciar o programa e de se entender o que está escrito na literatura. E aí a prática está presente, né? Não dá para acreditar que eu tenho fé no programa, sendo que fé está retratado na própria literatura, de que fé é prática, e que o medo é a falta de prática, porque o medo é a falta de fé naquilo que vem funcionando para outros, como assim também pode funcionar para mim. Então, quando eu me dou tempo para entender a literatura, me dou tempo para ler a literatura,
me dou tempo para compreender que a literatura, ela retrata o que realmente esse programa proporciona e oferece. A libertação da doença da adicção. Eu sou adicto porque tenho a doença, eu não sou adicto porque eu usei álcool e droga. Eu tenho a doença, eu não sou a doença, e enquanto eu não me atento que eu tenho a doença, que eu não sou a doença, enquanto eu não me atentar a isso, eu fico com a ideia de que estar somente sem o uso da substância é um sucesso total. E não me atento que eu posso estar a sofrer de outras manifestações por parte de ter a doença, não de ser a doença, mas de ter a doença, a qual eu estou a substituir, a racionalizar, eu estou a justificar. Eu tenho um perfil que desenvolve uma desconfiança dos outros, que também gera uma ideia de transferência onde eu culpo o outro, faço processo de culpabilização ao outro e de vitimização à minha pessoa. Então, quando eu fui me atentando a isso, eu já tinha mais de 2 décadas limpo, e aí passei a fazer a leitura, passei a entender que eu tinha que procurar no dicionário o significado de algumas palavras que estavam na literatura, no texto básico, no Isto Resulta. E aí no Isto Resulta, que é uma literatura que eu gosto muito, ela retrata no 6º passo uma fala extremamente importante e que traz uma indagação para aqueles que não se atentam ao que o programa tem a oferecer. Lá diz que felizes são os ignorantes. E aí eu me atentei que eu era uma pessoa muito feliz mesmo, dentro de uma ignorância que eu trazia, onde eu acreditava que estar sem o uso da substância era um sucesso total, era um estado de plenitude, e não era o sucesso total, e também não era uma condição de plenitude. Era uma condição que eu estava sem usar o álcool e a droga, ao qual eu achava que era o problema maior, não entendia que o meu problema maior estava num desequilíbrio que eu trazia comigo, e que esse desequilíbrio não era visto por causa que o uso de substâncias psicoativas me impediam de entender o desequilíbrio, e que depois eu parei de usar droga e fiz uma transferência dentro de um desejo imaturo de ser feliz, onde eu transferi para bens materiais, transferi para o carro, para a moto, transferi para o sexo, transferi para relacionamentos sexoafetivos, e não conseguia entender que eu estava dentro do perfil do que fala a literatura, que feliz é o ignorante, por ele não entender que eu sou portador da doença da adicção. Eu tenho a doença, eu não sou a doença, e que o meu foco, a qual eu acreditava que assim eu já tinha estacionado o problema, pois eu já não fazia uso de álcool e drogas por um tempo, eu já me encontrava em plenitude e recuperação, era uma condição duvidosa, de um estado de perda de senso de limite. E no guia fala que a perda do senso de limite é o que mostra o débil, é o que mostra o ato de insano, de loucura. E aí, quando eu me atentei a isso, eu entro no programa e entendo que nunca teve um cara que assumia da maneira que eu assumia, falava, eu sou impotente. Teve um cara, e esse cara não foi visto por esta pessoa que hoje enxerga esse cara, que ele não era impotente. Ele tinha um perfil de potência extremo, aguçado, que o fazia de manhã comprar um determinado tanto de droga, a hora que acabava ia lá e comprava novamente, mais um tanto, a hora que acabava ia lá e comprava novamente, e por repetidas vezes, de forma reiterada, fazia esse movimento. E quando chega o programa eu falo que eu sou impotente, e se fosse impotente não haveria de forma reiterada por diversas vezes o uso da substância. Eu já teria parado no primeiro contato, teria detido a compulsão que eu desenvolvo, a obsessão pela resposta disso que eu desenvolvo, e teria compreendido que aquele ato que eu estava a fazer é um ato que mostra que eu não tenho limite. E uma pessoa que não tem limite, ela está dentro de uma manifestação de um desequilíbrio. Por isso que eu tenho a doença, eu não sou a doença, e por ter esta doença, esse meu desequilíbrio, dentro de uma condição de substituição, se mostra em várias áreas da minha vida. É num sorvete, é num doce, é no esporte, é na leitura, é numa série de comportamentos que acabam, por sua vez, me comprometendo se eu não tenho contato e o entendimento disso.
fico comprometido a ponto de viver dentro de um perfil de uma conta transferência, acreditando que porque eu não estou a usar droga, hoje eu posso tudo, sendo que na verdade eu não posso. Na verdade é um programa que me limita, é um programa que me detém, é um programa que para o processo a qual eu estou aí de certa forma manifestando, e eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter essa compreensão. E é interessante porque a falta da prática me impediu por um longo período de entender. Prática em algo que eu acho que é fundamental para entender o que se refere. Quando se compra um carro, não são todos que praticam a leitura no manual do veículo, em entender como aquele veículo funciona. Muitos acreditam que porque já sabem como dirigir, que é sentar no veículo, colocar o cinto de segurança, colocar a primeira marcha, solta a frição e acelera, e o veículo assim se movimenta, então o mesmo já está habilitado àquilo. E na verdade vai se descobrir depois, quando se vai levar esse veículo para a sua primeira revisão, o que se deixou passar batido. E ali então se entende que se faltou algo. E eu acredito muito que o processo ao qual eu hoje entendo que eu passei no início do meu tratamento até onde eu me encontro agora, se deu desta maneira da não leitura do manual do veículo. Qual o manual? A literatura do programa. Esse é o manual do veículo. Qual é o veículo? O veículo de recuperação, né? O programa de passos é um veículo que me proporciona uma liberdade. Eu me movimento do ponto A para o ponto B através do que o programa tem a oferecer. Eu não vivo por osmose, eu não me arrasto. Só que como eu não fiz a leitura desse manual quando eu cheguei, eu me arrastei dentro do processo por muito tempo, até entender que não existia um cara impotente, existia um cara extremamente potente, não existia um cara que estava a repetir as coisas esperando um resultado diferente. Existia uma pessoa sem limite, sem parâmetros. E aí eu repeti por muito, né, aquela frase que dentro do grupo eu escutava: eu sou insano. E na verdade não existia um estado de insanidade, porque não rasga dinheiro, certo? Eu entendo a diferença que tem quando eu olho fezes de outro tipo de produto que não são fezes, mas que pode ter a textura das fezes, a cor das fezes, né? Pode ter o cheiro que não seja das fezes, mas da minha maneira de ver, eu posso trazer a ideia que seja fezes. Eu preciso entender o processo. E eu só entendo quando eu leio, porque sabedoria só se adquire com conhecimento, e conhecimento só se adquire entendendo a literatura a qual está sendo, de certa forma, proposta. No caso de um automóvel, é proposto pelo fabricante que a pessoa adquirir o veículo e leia o manual do veículo. E no caso do programa dos anônimos, é proposto que se leia a literatura para se entender ao que se refere aonde eu me encontro, para que eu possa me deslocar do ponto A para o ponto B sem ter que me arrastar dentro do processo. A prática está nisso. A prática está aí. Quando falamos e ouvimos os outros, mas como eu nunca tinha dado a devida atenção ao que o outro assim falava, no sentido de tem que ler, tem que se aprimorar, tem que se pedir ajuda, por onde começa o programa, por qual motivo na literatura está escrito que feliz é o ignorante. Como eu nunca tinha dado a devida atenção para entender onde reside a minha verdadeira força, como fala no 11º passo, como eu nunca tinha feito isso, então eu não entendia que a força reside naquilo que eu busco conhecer. Uma vez que eu busco conhecer o que esse programa tem a oferecer, eu consigo viver o que fala lá na última página lá do texto básico. Eu consigo viver a libertação da doença da adicção, um segredo que tanto me escapou. Então eu queria agradecer ao grupo aí e deixar essa mensagem de que a prática, ela não funciona por osmose. A prática, ela funciona quando eu me disponho a fazer o que esse programa proporciona, a me libertar de um comportamento abusivo,
que pode estar pautado na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser, e que me impede de entender o que o manual tem a oferecer. Obrigado, bons momentos. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom, vamos falar de tratamento, que eu acho que é importante. Primeiro, agradeço por ter essa oportunidade de falar para vocês sobre recuperação e os passos. Cheguei aqui no grupo agora e aí perguntei aqui para uns membros aqui do grupo o que mais aflige cada um de vocês. Por causa que eu consigo compreender claramente que aqueles de nós que hoje pertencem ao que o grupo tem a oferecer, que é uma condição da liberdade da doença da adicção, não é a liberdade do uso de álcool e drogas. As pessoas, eu entendo, dentro dos meus 28 anos que eu me encontro sem fazer uso de nenhum tipo de substância, que todas as vezes que eu retorno aos grupos, que por sinal é diário, eu frequento os grupos de forma continuada, diariamente, não mais para com que eu pare de usar drogas. Eu frequento os grupos de forma continuada para que eu não volte a me drogar. A tendência que eu tenho de me drogar hoje é muito maior do que uma pessoa que acabou de chegar aqui no grupo e tem aí seus 30 dias limpo. Essa pessoa que está com 30 dias limpo no grupo, ela está muito mais segura de se manter-se sóbria do que a minha pessoa com 28 anos. E alguns aqui dos membros do grupo podem pensar assim, poxa, Júlio, você está falando então para nós que quanto mais tempo limpo, é mais fácil de usar? Sim, porque quanto mais tempo limpo, mais próximo da situação que me leva para a substância, eu me torno. Eu me torno muito próximo da procrastinação, eu me torno muito próximo da minha imaturidade, eu me torno muito próximo dos mecanismos de defesa para voltar a beber ou a fumar maconha, eu me torno muito próximo de tudo que eu, antes de começar a falar aqui para vocês sobre recuperação e os passos, eu fui perguntando para cada membro aqui do grupo, o que é que te aflige mais? O companheiro, o que te aflige mais? O companheiro, o que te aflige mais? E eu consigo perceber que a maneira como os meus companheiros que estão aqui no grupo hoje retratam o que aflige a eles, vem antes da doença. E no meu caso, é ao contrário. Se vocês me perguntassem, Júlio, o que te aflige mais hoje? É saber que eu tenho a doença da adicção. Que eu não sou a doença, eu tenho ela. E por ter ela, eu sou um apto candidato a procrastinar, a substituir, racionalizar, a sofrer de desconfiança dos outros, a ter uma imaturidade emocional, a acreditar que eu possa beber, que eu possa fumar, acreditar que o meu problema foi um tipo de substância e que se aquele tipo eu não estiver fazendo uso, as outras a quais a sociedade fala que de certa forma é uma substância não tão pesada, eu vou poder fazer o uso de forma moderada. Então, quando eu vou me atentando a todo esse contexto que eu estou falando, eu vou deixando claro para mim, que sou a pessoa que estou mais próxima a escutar da minha própria boca do que os demais que estão aqui sentados no grupo aqui, de que o tempo limpo, ele pode me dar uma ajuda, mas ele não me garante nada. Enquanto aquele que tem um menor tempo limpo, ele se garante pelo medo, ele se garante pela paura, ele se garante por sentimentos que agora controlam ele. E que no meu caso, esse tipo de sentimento não me controla mais. Por causa que eu já passei esse processo. Então isso que aflige aos novos, como vocês trouxeram quando eu cheguei aqui no grupo e perguntei o que te aflige, esse tipo de problema, onde cada um trouxe uma fala, fosse a imaturidade emocional, fosse o beber, o fumar, cada colocação que cada um dos membros que fez, para mim, hoje é muito claro que fica em segundo plano, porque com o tempo que eu tenho sem uso de álcool e de drogas, eu estou muito esclarecido que o meu maior problema está em ser portador da doença da adicção, e que o uso da substância alteradora de humor, a questão da drogadicção,
substância, não importa se ela é sólida, líquida ou gasosa, esta eu estou esclarecido que eu não tenho como fazer o uso dela e ter um resultado positivo. Mas, pautado em ser portador da doença da adicção, que está dentro de um desequilíbrio que eu trago, esse desequilíbrio não me deixa perceber o que está se passando comigo. E aí eu acabo me aproximando de lugares, de pessoas, de hábito de pessoas, de coisas que essas pessoas fazem e que as mesmas não entendem o que estão fazendo. E quando elas forem se dar conta do que elas estão fazendo perto de lugares, pessoas e coisas, perto de situações que muito antes delas fazerem o uso de álcool e de droga, essas situações já estão controlando elas. No meu caso, com o tempo que eu já tenho sem o uso de nada alterador de humor, a minha tendência é me aproximar desse tipo de situação e acreditar que, como eu estou sem uso há mais de 2 décadas e meia, eu não vou ter problema de voltar a usar. Só que eu já estou pautado num comportamento abusivo, que é o comportamento que antecede ao meu uso. Enquanto um novo que aqui se encontra no grupo, que acabou de trocar sua ficha de 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele está cheio de medo, de paura, ele está cheio de dúvidas, ele está numa condição que, se ele der mole, ele vai ter problema. Então ele não pode dar mole para tudo isso que, de certa maneira, está o impedindo de usar. Então ele se torna uma pessoa mais segura de si, não dá mole para esses momentos que ele está sentindo, se vigia mais e se anula da possibilidade de usar. Mas quanto maior for o tempo que ele for se permitindo ficar dentro do local onde ele se encontra, no grupo anônimo, no grupo dos alcoólicos, nos grupos que assim ele vai fazer parte, ele vai criando um auto-engano que está pautado dentro de um mecanismo de defesa chamado negação, que é o que acontece comigo, e eu passo a negar que aonde eu me encontro eu posso estar me tornando um apto candidato a voltar ao uso, porque eu acabo me relacionando num bar onde tem uma sinuca, eu acabo me relacionando numa mesa onde tem um truco acontecendo, eu acabo me relacionando com um conjunto de pessoas que sofrem de um abuso de ordem sexual e exercem esse abuso dentro das casas de prostituição, e até então não tem o uso da droga inserido na minha vida, mas tem tudo o que antecede ao uso da substância na minha vida. Quando eu me der a devida atenção do que eu estou fazendo, já vai ser tarde demais e eu já estou na rota de colisão. Por isso que eu perguntei, quando eu cheguei aqui, no grupo que me convidou para falar de recuperação e os passos, sobre o que aflige as pessoas. E aí cada um trouxe uma narrativa dentro do que aflige a si mesmo, e eu não escutei vocês falarem sobre que a doença me apavora, a doença me aflige, a doença, ela me coloca numa condição de que eu estou à deriva. Eu não escutei. Então, quando eu não escuto isso, eu fico muito preocupado, porque começo então a dar atenção ao seguinte: eu fui tolhido, eu fui proibido, eu fui impedido de fazer o que eu queria. A minha vontade, a minha maturidade, ou então a bebida que tem lá na festa. E na verdade tudo isso é secundário, gente. Eu preciso me atentar ao que é primário na minha vida, e o que é primário na minha vida é a doença da adicção. O que me torna adicto não é as drogas e nem o meu comportamento. E o meu comportamento, se eu olho a expressão comportamento, está dentro da fala a qual eu perguntei para os membros aqui sobre o que aflige cada um de vocês. E cada um trouxe uma fala, algo que significa a você, um adjetivo, vamos chamar assim, daquilo que você acha que é o que você tem um grande problema. E eu não escutei você falar o que ocasiona isso. E na literatura, na página 3 do Guia para Trabalhar os Passos, lá está escrito que o que te faz adicto não é o uso de álcool e de drogas e nem o seu comportamento, é a doença da adicção. Então eu tenho que ter
além de uma grande paura sobre ter a doença, um grande respeito por entender o que é esta doença que eu tenho. Senão eu não entendo. Quando um companheiro se vira para mim e fala, cara, minha grande dificuldade está nas minhas vontades. Aí o outro fala assim, ô Júlio, sou o companheiro Pedro e estou limpo aí há 6 meses, e o que muito me aflige é que me tiraram a minha liberdade. Aí vem uma menina ali, ô Júlio, tudo bem, eu sou adicta, meu nome é fulano de tal, e o que eu percebo que me aflige dentro dessa pergunta aí que você fez, é que eu tenho uma reserva com o álcool. E essas mesmas pessoas, quando me trazem essas falas, elas me mostram que elas não estão atentas, que antes disso que elas estão buscando identificar, que é o que aflige elas, o que leva elas a se sentirem próximas e vítimas de serem, de certa forma, controladas por essas situações, é terem a doença da adicção. Porque eu, Júlio, adicto da doença da adicção, sofro de um descontrole emocional que trabalha na minha maneira de pensar, na minha forma de agir, no meu jeito de ser. Eu tenho um baita de um problema em relação a isso, a minha maneira de agir, minha forma de ser, minha maneira de me portar, a maneira que eu interajo com a vida. Eu tenho um baita de um problema. E esse baita desse problema, se eu não estiver atento a ele, eu sou vítima fácil. Tem uma passagem muito tradicional que fala assim, cai tatu na toca da onça que você vira comida. E geralmente entende-se que o tatu tem uma costa forte, tem um casco grosso, mas ele vira comida na toca da onça. Por que será que vira comida na toca da onça? Porque vai existir um descuido do tatu. E é nesse descuido que eu não posso me dar o luxo de estar. E aí quando eu perguntei a vocês, os membros aqui do grupo, que frequentam aqui esse grupo, que estão aqui dentro desse grupo, o que aflige vocês, eu percebi o descuido, porque vocês se voltaram para uma questão secundária e não para uma questão primária. E eu estou muito preocupado com o que tem me afligido, com tudo que tem me acontecido, que é por parte de ter a doença. São os momentos que eu me encontro em desequilíbrio, são os momentos que eu me encontro com pensamentos intrusos, são os momentos que eu me encontro não entendendo o que está se passando comigo por causa das pessoas que estão à minha volta, dentro do que eu enxergo nessas pessoas, do que elas estão fazendo para a vida delas, e que eu acredito que eu também tenho esse merecimento de ter o que elas estão tendo. Sejam esses meu pai, minha mãe, seja esse meu padrinho, meu primo, meu vizinho, seja quem for, porque algo que infelizmente prejudica e compromete a humanidade há tempos. Buda levou uma vida inteira estudando para tentar acabar com esse caos que aflige a humanidade, chamado comparação. Enquanto eu me comparo, eu não me aceito. Se eu não me aceito, eu estou no caos daquilo que está me controlando. Eu preciso entender por que uma pessoa designa a sua própria vida por uma eternidade à frente aí, por uma vida toda, se determinou a lutar em prol do ser humano, da paz, buscou trazer ao ser humano, através do que ele passou, um estado de equilíbrio. E eu não consigo perceber isso, eu fico me atentando só ao que está de forma secundária, externo à minha pessoa. Eu preciso me atentar àquilo que está dentro de mim, aquilo que me controla, aquilo que me domina e aquilo que não me deixa perceber aonde eu vou chegar. Senão eu fico colocando sexo no lugar, fico colocando carro no lugar, fico colocando moto, barco, lancha, fico colocando tênis, o boné, o relógio, a viagem, fico colocando tudo que é secundário. E aí não entendo, né? Que dentro dessa condição de desequilíbrio emocional, desse caos que eu trago, por causa da maneira como eu me comparo, eu nunca vou conseguir me ver em sobriedade, que é aceitando a vida da maneira que a vida se apresenta e vivendo ela.
O programa me trouxe isso. Me trouxe a compreensão sobre o que é recuperação e os passos. Eu não entro em recuperação porque eu parei de usar droga. Eu entro em recuperação porque eu entendo que eu tenho que dar determinados passos para com que eu não sofra desse desequilíbrio, disso que me aflige. Eu tenho a doença, eu não sou a doença. Queria agradecer. Obrigado. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Falar de sabotamento, falar de abuso, falar de adicção. Eu acredito muito que as pessoas que são portadoras da doença da adicção, por vezes, que é o meu caso, acaba levando muito tempo para entrar em contato com o que o programa de 12 Passos tem a oferecer. Existe uma condição de abuso a qual acaba sendo exercida pela pessoa, onde eu acabei fazendo isso e acabei não entendendo que o abuso também estava caracterizado dentro da minha forma de pensar, quando eu trazia a ideia que o meu grande problema era o uso de álcool e droga, e com isso eu me sabotava para que eu não visse o que eu estava a fazer, abusando da minha pessoa em outras áreas da minha vida, sem entender que eu deveria identificar as situações, perceber o que estava se passando, aprender a partilhar com as pessoas, escutar o retorno destas mesmas para pôr uma ação positiva. E é engraçado porque portador da doença da adicção, uma coisa onde as literaturas dos anônimos definem que não foram as drogas, também não foi o meu comportamento que me fez adicto, mas eu tenho a doença, eu não sou a doença. E por ter a doença, eu sou um candidato, dentro desse conceito, a fazer o processo do autoabuso. Então eu acabo me autoabusando da minha maneira de pensar, da minha forma de agir, do meu jeito de ser, sem entender que a forma como eu estou a desestruturar a minha história está por não entender que o grande problema está no abuso que eu faço em relação a tudo, a todas as coisas e a todos que fazem parte da minha história. E é interessante porque eu levei muito tempo para interpretar o abuso como uma adicção. Eu fiquei por anos dentro da ideia de que o grande problema era o meu uso de álcool e drogas. Só que depois tirou-se o uso de álcool e drogas e eu continuo a ter problemas diversos em várias áreas da minha vida, sem entender que eu tinha transformado a situação do autoabuso numa adicção, uma escolha de vida. Então todos os dias eu busco, através de uma forma desenfreada, cometer um tipo de abuso contra a minha pessoa, seja na minha forma de pensar, na minha maneira de agir, no meu jeito de ser, e não entendo que as contratransferências, o desejo imaturo de ser feliz que eu exerço é extremamente danoso para mim. Também portador de um abuso dentro da maneira de pensar, acreditando piedosamente por anos a fios que foi o uso de álcool e de droga que me fez chegar ao tamanho desespero que eu chego, aos engodos que eu crio, aos problemas que eu acabo trazendo, não percebendo que o uso de álcool e droga era só o resultado final da maneira como eu lido com a vida, de uma forma abusiva, desenfreada, que me compromete em tamanho, gênero e grau. E é interessante que eu não sou a única pessoa que tenho esse problema do autoabuso. Pessoas também que não têm a doença da adicção, pessoas que não têm o contato com o uso de substâncias psicoativas, também sofrem do autoabuso em áreas distintas e que não tem a ver estas áreas na vida das mesmas com as questões de álcool e droga. E da mesma maneira como um pintor que está a pintar a parede, quando está a passar o rolo de tinta, respinga esta forma de abuso que eu trago para a minha vida através da maneira como eu penso sobre as coisas que eu estou fazendo, a forma como eu vou agindo, a maneira do meu ser, de interpretar pessoas, lugares e coisas, vai respingando nas pessoas esse autoabuso que eu faço, aonde eu fico priorizando as minhas vontades,
as realizações das minhas vontades, os meus desejos. E a resposta para isso é muita dor e sofrimento, porque no final de todo o processo, quem se autoabusou fui eu, quem não entendeu o que estava se passando fui eu, quem sofreu de uma forma desenfreada, de uma maneira de pensar extremamente comprometedora também fui eu. Todas essas maneiras de autoabuso que eu cito, aonde eu posso nomear cada uma delas, é interessante, pois por inúmeras vezes eu tentei inúmeras justificativas que são plausíveis, mas as mesmas são inverídicas, porque a forma como eu abuso das histórias mostra o estado de veracidade. E aí pessoas externas à minha pessoa, segundas, terceiras pessoas que fazem parte do meu cotidiano, do meu dia a dia, entendem que eu estou a fazer um autoabuso por parte das escolhas que eu tenho para com a minha vida. E é interessante que algumas pessoas tentam me falar o que eu estou fazendo, tentam me mostrar a maneira como isso está a me comprometer, e eu não dava a devida atenção. Quando eu passo então a dar a devida atenção de que o grande problema da minha história não estava no álcool e nas drogas, estava no abuso que eu cometia contra a minha própria pessoa, pensando ser algo, agindo de outras maneiras, fazendo de uma outra forma, e a resposta para isso acabava me conduzindo ao uso de álcool e drogas. E agora, sem o uso do álcool e drogas, o que me sobrou? O resultado dos abusos que eu cometi contra a minha pessoa, que pautado na minha ignorância, me faz perder empregos, me fez perder questões de ordem social, me afastou de pessoas, de lugares, de ações que eu estava tendo com pessoas que eram, de certa forma, muito ligadas a mim. Então essa maneira a qual eu acabo a retratar do abuso como algo que eu transformei numa adicção na minha vida, numa escolha de vida, e aí eu entendo que eu passo a viver em busca de situações autoabusivas e passo a fazer com que essas situações se tornem a minha vida. E isso começa a ficar sem controle, pois os problemas vão se apresentando nas questões em diversas esferas. E essas esferas que vão se apresentando, seja profissional, financeira, amorosa, social, o que seja, eu não dou a devida atenção que deveria ser dada. Porque como eu trago para mim essa ideia do abuso como uma adicção, eu também fico procurando novos caminhos adictivos dentro dos abusos que eu acabo cometendo contra a minha pessoa, e a resposta para cada um desses novos caminhos, que é dor e sofrimento, me faz buscar um tipo de alívio imediato, seja no esporte, seja na comida, no sexo, no jogo, nas compras, nos quadros depressivos que eu acabo desenvolvendo. Então eu vou sendo uma pessoa que me torno um abusador por parte dos abusos que eu sofro, dessa minha maneira de pensar, a qual agora eu entendo que é um estado de adicção, é um estado de escravidão, escravo de uma situação sem um porquê da escravidão. E quando eu me encontrava dentro do uso da substância psicoativa, seja qual fosse, sólido, líquido ou gasoso, eu não entendia que eu estava a construir um estado de abuso. E, óbvio, esse estado de abuso iria me comprometer fisicamente, como assim fez, me comprometeu também dentro das minhas questões mentais e sociais. E aí, quando eu me atento que as questões a quais eu acabo me comprometendo é por parte do abuso que eu desenvolvo para obter o uso da substância, e que agora não tenho o uso da substância, mas eu continuo a buscar formas e meios dentro da visão que eu acabo só entendendo agora, depois de um longo período em sobriedade, um longo período de forma longitudinal do uso de substâncias alteradoras de humor, e me permitindo viver o que o programa tem a oferecer, esse estado de liberdade. Agora que eu consigo
ter essa percepção, eu vou me atentando o quanto abusador eu sou contra a minha própria pessoa. Que não são as pessoas, os lugares ou as coisas que eu acreditava que estavam a abusar da minha pessoa, os responsáveis. O grande responsável pelos abusos que eu cometo contra a minha própria pessoa sou eu. Eu sou a primeira pessoa do singular que precisa entender quem eu sou, da onde eu vim, até onde eu cheguei e para onde eu vou agora, reconhecendo que eu trago dentro da questão da adicção esse comportamento abusivo em busca de meios e maneiras para realizar as minhas vontades pessoais sem uma necessidade das mesmas serem feitas. É uma busca desenfreada por um estado de satisfação, pois mora dentro de mim um eterno insatisfeito. Esse eterno insatisfeito, ele busca, através dos abusos que ele causa para ele, problemas na sua área alimentar, problemas nas suas áreas financeiras, porque abusivo do jeito que eu sou, como que não devo, e isso me traz problemas na minha saúde, que precisa de um profissional gabaritado para poder me ajudar. Da mesma maneira, nas minhas questões financeiras, não entendendo o abuso que estou a cometer, acreditando que vou conseguir arcar com responsabilidades que não tenho a capacidade para arcar com as mesmas, trago problemas maiores e que acabo vindo a necessitar de poderes maiores. O advogado, uma pessoa que vai me fazer um empréstimo, alguém que vai me conter e vai me deter no comportamento que eu estou exercendo de forma abusiva. E mesmo com essas pessoas fazendo esse trabalho intenso para me parar, o autoabuso que eu cometo contra a minha própria pessoa, ele migra para outras situações, e quando eu me atento, eu entendo o quanto comprometido eu estou. Já não é mais pelo uso de álcool e drogas, mas agora é muito comprometido, de uma forma muito abusiva, em relação à forma como eu penso para com as coisas que estão se apresentando em minha vida. E também a maneira como eu vou agir sobre essas coisas, a maneira abusiva a qual eu vou exercer, a ação para agir em relação a isso que eu penso, e o meu ser, esse ser de forma desenfreado, abusivo, comprometido, que agora não tem mais aquele alívio imediato, que eu agora entendo que se transformou numa dor futura por parte do abuso que assim eu fiz da substância, e que hoje eu consigo entender que eu tenho a doença, eu não sou a doença. Então, por ter a doença, eu tenho um comportamento abusivo, e dentro do comportamento abusivo eu faço a inclusão do uso de álcool e droga de uma forma contínua, de uma forma exacerbada, buscando um estado de compensação, de satisfação, de realização. Não obtenho isso, pois o abuso que eu cometo contra a minha pessoa fica gritando meios e maneiras para com que eu me sabote através da colocação de algum tipo de comportamento, para que através desta ação que eu estou a fazer, eu obtenha uma satisfação imediata, a curto prazo. E enquanto eu não me dou a devida atenção para interpretar o abuso como uma adicção, eu não paro o que hoje estou a fazer. Eu estou a me comprometer de forma abusiva em relação à adicção, não tendo mais a inclusão do álcool e outros tipos de drogas na minha vida, mas comprometendo toda a estrutura que me cabe, que me rodeia. Meu trabalho, a parte educacional, relação sexo-afetiva, familiar, financeira, tudo por parte dessa maneira abusiva que eu estou a lidar com a minha vida, onde eu tenho o programa de recuperação, eu tenho pessoas que estão junto comigo para me ajudar no processo, mas não estou dando a devida atenção ao que o abuso tem representado. Ele representa hoje a minha adicção. O abuso hoje eu tenho que interpretar como uma escolha de vida, e que eu tenho a saída, que é o programa, é os passos, é o apadrinhamento, é a literatura, e tenho uma grande dificuldade, por ser um ser abusivo, de deter esse perfil. Desejar eu
bom dia a todos, bons momentos. Valeu, obrigado ao grupo que me convidou. Valeu. Você ouviu o programa Independência, a voz da recuperação. Até domingo que vem com mais informações a respeito de alcoolismo, de adicção e todo o universo da dependência química. Até mais, tchau, tchau, muito obrigado.